como você está dizendo mesmo, é um problema do século XXI. É um grande problema que nós vamos ter que enfrentar nos próximos decênios. O aquecimento global e sua consequência que leva à mudança climática. Esse é um problema crucial hoje. Número 1. A biosfera só prospera não é na casca da laranja, é no verniz. Ela só existe naquela película extremamente fina, é onde tem vida. Uma coisa bem externa. Ela não existe. Ok, voltamos para mais um podcast, mais uma quinta-feira, um novo episódio. E hoje nós temos um assunto aqui muito interessante, que é que nós vamos falar de um assunto que é uma preocupação mundial. E aqui no Brasil não é diferente, tá? Eu quero saudar aqui a companhia do Pão de Queijo Xodó de Minas, né? O Xodó da Minerada, o verdadeiro pão de queijo com essência do puro e verdadeiro queijo. O café caldense também puro, né? Porque tem o cheiro, o gosto e o sabor do café de verdade. Evolve Kombucha, o chá fermentado que blinda o nosso intestino e nos dá momento de bem-estar no nosso dia a dia. E a Marezine Financeira, nosso socorro financeiro na hora da grana, a Marezine está do nosso lado como sempre, né? No financiamento, no refinanciamento, olha, só para te lembrar, no refinanciamento você pode de 10% até 80% refinanciando o seu carro para levantar dinheiro sem ter que vender o seu veículo, tá? O consignado normal, vamos dizer assim, o empréstimo com saldo do seu cartão de crédito, tá? Anota aí, marezinefinanceira.com.br é a nossa parceira também nessa noite, em mais esse episódio do podcast Café com Manteiga. E hoje eu estou tendo a grata satisfação de receber, né, nós aqui do podcast, receber Tomás Tony Tarquinio, né, que é o nosso convidado de hoje, o cidadão Poços Caldense, né? Vou contar a história dele para você. Vamos primeiro agradecer você, Tomás, por ter tirado esse tempinho para a gente bater um papo e falar um bocadinho desse assunto que eu comentei, né? Que eu vou falar já. O que, aliás, eu posso até falar, nós vamos falar de meio ambiente, nós vamos falar de mudança climática, nós vamos falar de aquecimento global, tudo que é a grande preocupação mundial hoje, né? Você tá bom, meu irmão? Tudo tranquilo? Bem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, eu fico muito satisfeito por poder utilizar esse momento precioso de poder falar para todo o teu público e como você está dizendo mesmo, é um problema do século XXI, é um grande problema que nós vamos ter que enfrentar nos próximos decênios. Muito bem. Muito grave. Obrigado, nós. Está falando de tempo precioso? O precioso é o seu tempo, que era a sua hora de descanso, e veio aqui para a gente bater esse papo. Só para você conhecer um pouquinho do Tomás Tony, ele viveu no Brasil, aliás, ele viveu no Chile, ficou exilado no Chile, né? Depois ele passou pela França, um bom período na França, também exilado. 36 anos, né? Entre Chile e França? Chile, 3 anos e 36 na França. Eu me lembro que por volta de 72, 73, mais ou menos por aí, a sua tia Angélica, né, a Mônica, a Marisa, a gente era amigo e tal, e eles falavam do Tomás. Você estava na França já nessa época, né? Já estava na França. Eu não sabia que você tinha passado pelo Chile. Então, ao todo foram 33 anos de exílio. Muito bem. E lá você estudou, trabalhou, né? Você especializou, a tua especialização em meio ambiente, né? Mas você fez doutorado, fez mestrado? A minha formação é uma formação eclética, mas uma formação eclética, digamos assim, por força das circunstâncias. Eu comecei na USP com o curso de História, depois eu comecei Economia, e do exílio eu não cheguei a terminar os estudos universitários, porque eu era dirigente estudantil em São Paulo. Uhum. Isso que ano era, Tomás? Isso em 1968. 68 foi quando eu cheguei aqui. Exato. Eu fui presidente do DCE da PUC, estive na UEE do Estado de São Paulo
E por causa disso eu peguei 2 processos e fui condenado à revelia, e depois de um certo tempo eu deixei o Brasil, porque a situação estava muito... Meio na corrida, né? Meio... Não, saindo, porque estavam prendendo indiscriminadamente, matando, torturando, que todo mundo sabe. Aí você foi para o Chile. Aí eu fui para o Chile. Depois do golpe do Chile, eu fui aceito na França. Eu entrei como exilado na França. Uhum. No Chile eu terminei meu curso de economia e fui para a França. Então você estudou história, depois economia? Não, mas da história eu fiz 1 ano só. Né? Depois, na verdade, por isso que eu digo uma formação eclética. Tá. Cheguei na França, fui revalidar meu curso de economia, tive problemas, aí eu acabei fazendo uma licença de antropologia e etnologia. Nossa. Depois fiz um mestrado. Que salada. Mestrado, pois é. Eclético demais. Eu me formei na Universidade de Paris 7, que na época se chamava Jussieu, hoje se chama Diderot. Depois eu fui para a Sorbonne, onde eu fiz um curso de mestrado em economia industrial, e finalmente fui para a principal escola de ciências sociais, se não é a melhor, está entre as melhores escolas de ciências sociais do planeta, que se chama École des Hautes Études en Sciences Sociales, onde eu fiz prospectiva ambiental e ecológica. E foi onde você se especializou em meio ambiente. E a partir daí eu comecei a trabalhar na Universidade de Paris 7, depois eu comecei a trabalhar em centros de pesquisa, mais de consultoria, e a esse título eu trabalhei não só na França, em várias cidades da França, como eu trabalhei na Espanha, no Portugal, como eu falava português e espanhol, escrevia também espanhol, trabalhei no Uruguai, dando consultoria, no Equador, no Peru, na Bolívia, na Costa Rica. Depois, quando eu voltei, não cheguei a voltar, mas eu vinha dar consultorias no Paraná. Aí daí você já podia estar no Brasil? Com a volta da anistia, eu comecei a trabalhar mais com o Brasil. Quando foi a volta da anistia? A anistia foi em 79, né? Eu, a partir dos anos 80... Você foi embora em 68? Não, eu saí do Brasil em 70. Em 71? No final de 71. Então era bem recente, quando eu te conhecia de nome. E a partir daí eu comecei a dar consultoria no Brasil, indo e voltando, né? Com financiamentos, às vezes, da União Europeia, às vezes da OCDE. Então eu tive uma vida bastante ativa. E quando foi em 96, um colega de exílio meu virou governador do estado do Amapá, que é o João Cabiberibe. Cunha de nome. Começou de nome. E ele teve uma experiência pioneira, que foi uma tentativa de um plano de desenvolvimento sustentável. É Capiberibe, né? Capiberibe, do estado do Amapá. Uma tentativa de a partir do Estado, fazer um programa de desenvolvimento sustentável, fazer sistemas agroflorestais, em vez de fazer monocultura, utilizar a própria floresta ou imitar a floresta, fazendo culturas, sistemas, unidades de produção agrícola policulturais. Ou seja, ao invés de você só ter uma espécie, soja, trigo, etc., você teria numa mesma unidade de superfície várias espécies. Várias espécies, arbóreas, arbustivas e herbáceas, inclusive animais. Né? Essa experiência também eu vivi no Paraná. Eu trabalhei. Aliás, você viveu, teve uma vida, tem uma vida intensa, né? Não, eu posso dizer sem falsa modéstia. Viveu e sobreviveu, né? Viveu e sobreviveu. A verdade é essa. Sem falsa modéstia, que eu tive uma vida singular. Isso eu reconheço. Aliás, não precisa nem dizer. Como é que é a vida, né? Nós vamos entrar no nosso assunto aqui, só estou contando isso porque eu conheço o Tomás há muito tempo. Eu conheci ele de nome por volta de 73, 74, quando ele estava já na França. Eu conheci ele de nome, né? Você já sabia que ele estava exilado lá. Eu era moleque, eu tinha lá 17 anos, 18 anos.
E depois eu vim conhecer o Tomás na casa da família Tony, do Eliseu Tony, né? Que ele é primo e irmão, né? Que você está me dizendo, do Marcos Tony, do Fábio Tony, do Lívio, que é o pessoal do Aníbal Tony, a Emerci, né? Prima irmã também, no caso, né? E a Tereza Cristina, que eu inclusive cheguei a trabalhar com eles e tal. E convivi muito tempo, um dia chego lá, quem eu tá almoçando com a gente na mesa? Era eu. Tomás, é Tony Tarquínio, né? Tony Tarquínio, E aí, para os mais antigos aqui em Poços, o Tomás, ele é filho do seu Vinícius Tarquínio, né, que era dono da papelaria Íris, na Rio de Janeiro. Né? Os Tarquínios é uma família de Ouro Preto. Né? De Ouro Preto. E eu tive uma tia que teve problemas de doença de pele e eles vieram para Poços por volta dos anos 30, se instalaram aqui. Quer dizer, as águas termais, na época, elas... Aliás, quem veio para cá e quem vem para cá não sai mais. Né? Agora, só para a gente matar isso aqui, agora você... Porque fazia tempo que não te via por aqui, de vez em quando a gente encontrava, tomava um café aí e tal. Aí você sumia. Agora você veio para ficar ou você ainda sai? Não, eu você vive onde hoje, na verdade? Um pouco aqui e um pouco em Florianópolis. E um pouquinho ainda na França. Né? Então, enquanto eu tiver condições de fazer esse périplo... Aí você fica Poços, Florianópolis, Então França. Eu fico um pouco em Poços, um pouco em Florianópolis, que a minha esposa é de Florianópolis, tem netos e tal. E eu tenho um filho em São Paulo, tenho neto em São Paulo. Meu filho nasceu na França, aliás, ele voltou da França ontem, se não me engano. Então, é isso, o importante é que você está por aí, né? Estou por aqui. Bom, nós vamos falar de um assunto que para mim é um assunto... eu sou completamente leigo, né? Como diz, eu ouço falar, né? A verdade é essa. Então, eu não sou conhecedor do assunto e é um assunto bem complexo, né? A preocupação, a grande preocupação hoje é o meio ambiente. Eu queria que você começasse por aí. O que é que acontece hoje com o aquecimento global? Porque quando a gente fala de crise ecológica, que a crise ecológica ela é tudo isso daí, né? Como é que você dá uma esmiuçada nisso? Como é que você separa isso? Bom, para a gente entender. Eu diria o seguinte: hoje em dia todo mundo se diz ambientalista, defende o meio ambiente, etc. Só que essa questão, que eu prefiro chamar mais ecológica, né, ela é muito vasta. Ela atravessa vários domínios do conhecimento, da ciência. Ela implica economia, biologia, física, química, o que você quiser, matemática, estatística, ciências da natureza, ciências sociais, agronomia, vasto, florestal. Né? Bom, então, é um mundo extremamente vasto, né, que diz respeito ao nosso modo de viver e de existir na Terra. Então, para simplificar... Você está querendo dizer que, quando você fala o modo de viver na Terra, você está querendo dizer que o causador disso tudo somos nós? Sim, exatamente. Como diz o Bruno Latour, né, a gente tem um mundo no qual a gente vive, nós vivemos no mundo, não é? Esse é o mundo no qual nós vivemos. E a gente confunde do mundo do qual nós vivemos. Ou seja, nós vivemos da alimentação, do vestuário, da carne, da energia, etc. Então, tem um mundo que nós vivemos e o mundo do qual a gente vive, não é? Então, que é o que a gente respira. A gente não come, então a gente vive desse mundo, né? Dos animais, dos vegetais, dos minerais, então do mundo do qual a gente vive, além do mundo no qual a gente vive. Né? Então, então, como é um assunto muito complicado, para simplificar, quando eu faço as minhas palestras, eu digo para as pessoas o seguinte: se você quiser ter uma visão mais situada da questão ecológica ou da crise ecológica, pelo menos você tenta entender em 4 grupos, 4 segmentos. Né? O primeiro deles, que é o mais importante hoje, quando eu comecei,
a gente passava ao largo. Quando eu comecei com essa questão em 1978, a gente não fala que é o aquecimento global e sua consequência que leva à mudança climática. Esse é o problema crucial hoje, número 1. Então, o aquecimento global. Aquecimento global é o que causa a mudança climática. Então tá, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu só situar os 4 pontos. O segundo ponto é a perda de biodiversidade. Quer dizer, nós estamos perdendo cada dia mais espécies vegetais e animais. Ok. Então esse é o segundo ponto quando a gente fala de aquecimento global. De crise ecológica. De crise ecológica. Tá? Que o aquecimento global está dentro disso daí. Exatamente. O terceiro problema é o esgotamento dos recursos naturais não renováveis. Ou seja, petróleo, cobre, tudo que você quiser, nós estamos esgotando. Então, e daí nós vamos entrar na biotecnologia daqui a pouco, é isso? Também. Isso tem que ver, em parte, com os recursos naturais, né? O esgotamento dos recursos, o uso de recursos naturais, e toda a tecnologia tem impacto. Então, a gente precisa saber se o impacto é na água, no solo. E o quarto problema são as poluições gerais do solo, da água, do ar e tempo. Então, são 4 pontos. Entendeu? A crise ecológica. Então, quando você vê um carro passando na rua, queimando petróleo, soltando gás de escapamento, você sabe que ele está soltando CO2, dióxido dióxido de carbono, que é o CO2, você sabe que ele está emitindo, que ele está afetando a atmosfera. Então, ele está provocando o aquecimento global e ele está provocando a mudança climática. Quando você vê uma espécie que desaparece, seja vegetal ou animal, você está no segundo ponto. O aquecimento global pode afetar também a extinção de espécies, entendeu? Sim. Então, somente para você situar quando você tiver... Isso está acontecendo? Está acontecendo. Só para você ter uma ideia, 68% na Europa que se fez teste. 68% da população não é de extinção, da população dos vertebrados, quer dizer, aves e mamíferos, etc., diminuiu na Europa nos últimos 40 anos. Qual é o país? Porque eu vi numa entrevista sua com o Nassif, sim, né, que eu até anotei, né? Você falou em países com menos responsabilidade na modificação climática. Que países são esses? E que esses países eles vão sofrer futuramente, são os que mais vão sofrer também. Quais são esses países e por que eles vão sofrer mais que os outros? Porque... E o Brasil está no meio desses países? Não, o Brasil faz parte, mas quantitativamente, mas não per capita. Tá. Tá, bom, trocando miúdo, o que você quer dizer com isso? A responsabilidade assim, dele não é... Digamos assim, se você pega as emissões de gases de efeito estufa, são vários, né? O CO2, o metano, os óxidos nitrosos, são vários gases de efeito estufa. O mais importante é o CO2, né? Que é o da combustão de energias fósseis, de carvão, de petróleo e de gás natural. Que é o que nós mais usamos hoje. É o que mais usamos. 85% das energias consumidas no mundo hoje são fósseis. É carvão, é petróleo e é gás. Tá. Entendeu? Então os países, quanto mais rico, mais emissões de gases de efeito estufa eles produzem, sobretudo CO2. Então, o que eu estava mostrando é o seguinte: os Estados Unidos emitem... É um país rico? É rico, ele emite 30 vezes mais gases de efeito estufa do que o Bangladesh. Ah, tá. Então, a responsabilidade do aquecimento global, certo? Acho que eu estou usando a palavra certa, né? Exato. A responsabilidade dos Estados Unidos, ela é 30 vezes maior que Bangladesh. E se você pegar per capita, então é impressionante. E aí a China? A China,
hoje ela é o maior emissor de gás de efeito estufa do planeta. É o maior emissor em quantidade. Se você divide pela população deles, diminui. É menor que a dos Estados Unidos. Mas tem o seguinte, 20% a 25% das exportações da China são para os países, sobretudo da Europa, dos Estados Unidos e do Japão. Então, na verdade, aquelas emissões de CO2 que eram feitas na França, nos Estados Unidos, com as siderúrgicas, elas foram transferidas para a China. Entendeu? Porque deixou de fabricar lá, lá e mandaram para a China. Então, você, quando você for falar que a China é o maior emissor de CO2, você tem que descontar delas aquilo que ela envia para os Estados Unidos e para a França. Entendeu? Tá, descontar mais ou menos, né, Tomás? Porque isso não foi uma imposição, isso foi um tratado, foi uma negociação. O problema econômico. Né? Exatamente. O problema econômico. Então, o que eu digo é o seguinte, então, hoje, por exemplo, 73% das emissões de gás de efeito estufa do Brasil vem do setor agrícola. Tanto da produção de soja, milho, quanto da pecuária, quanto do desmatamento. Então, quando você fala assim, a gente exporta uma pá da soja, então não estão comprando lá fora, então a gente tem que dizer, bom, então você contabiliza esse CO2 na tua conta aí, entendeu? Mais ou menos isso. O Fundo Amazônia, né? O Fundo Amazônia que voltou a funcionar, como é que é isso? O que é exatamente esse Fundo Amazônia? Qual o trabalho que se faz? O Fundo da Amazônia, pelo que eu sei, era um recurso da Noruega e da Alemanha, não sei se tem mais algum país, com o objetivo de fazer uma política de recuperação das florestas e manutenção das áreas de preservação permanente, etc. E que, de repente, foi bloqueado. Uma das razões da Noruega colocar essa grande quantidade de dinheiro é também porque eles são grandes produtores de petróleo. Ok. Né? E aí ficou bloqueado esses 4 anos durante o governo do Bolsonaro por desentendimento na maneira de aplicar, etc. E parece que o governo Bolsonaro queria usar para desapropriar a terra ou pagar pessoas que tinham invadido terra, etc. E esses financiadores não ficaram de acordo. Agora eu não sei como é que vai ficar. Mas ele está de volta. Está de volta, está de volta. E você falou em COP. Qual o papel? A COP... A COP, né? A COP. A Conferência das Partes. Quando houve a grande Conferência de Desenvolvimento e Meio Ambiente de 92 aqui no Brasil, em 92, foram criadas 3 comissões, né, a de mudanças climáticas, a de biodiversidade e a de zonas áridas. Então, essas comissões, elas começaram a produzir relatórios a cada período de 6, 7 anos. O que elas fazem? Elas reúnem toda a documentação científica e fazem uma síntese dela. Né? Então, vamos tratar só da COP do clima. Então, a cada ano, há um encontro onde todos os países que assinaram essa convenção, que são 197, etc., estudam o relatório feito pelos cientistas, porque eles trabalham com 30 mil artigos, etc., fazem uma seleção. E depois aí entra uma discussão política dos países que saem o relatório. Onde todo mundo fala. Todo mundo fala. Todo mundo opina. Todo mundo opina. Do mesmo jeito que fala o chefe de Estado, fala o indígena, por exemplo. Por exemplo, você tem lá produtores de petróleo, Arábia Saudita, etc. Então, na hora de publicar, tem que ter uma negociação muito grande. Mas digamos assim que o relatório que eles fazem do ponto de vista científico é muito bem feito. É muito bem feito. Eles não produzem ciência, eles
reúne os dados da ciência e faz uma síntese. E é enorme, é enorme. Os relatórios têm... O completo tem 4.000 páginas. O que é isso aqui? Isso aqui é esse gráfico. Um gráfico, aqui, né? Uma das coisas que eu não falei, que é do aquecimento global, que é aquele primeiro problema, o grande problema que nós temos... Eu não adiantei o assunto aqui não, né? Não. Tá. Esse gráfico aqui mostra o seguinte: a causa principal do aquecimento global é a energia fóssil. Porque a energia fóssil ela emite CO2, essencialmente CO2. Emite outras coisas também, mas também CO2. Então, hoje no planeta, 85% aproximadamente de todas as energias que a gente emprega no planeta, elas são de origem fóssil. E a energia fóssil... É a energia que se queima. Quando ela queima, a combustão dela, ela libera CO2. Sobe. Libera também metano, e o CO2 é o principal gás de efeito estufa. Tá. Entendeu? E você tem condição de mostrar isso? Essa parte negra aqui é o seguinte, que eu estou mostrando, porque a gente tem que levar em conta que são várias, as fontes de energia não são 80. Quais são as energias que a gente usa? Lenha, tração animal, a força muscular humana. Né? Como é que é o homem? O homem é um conversor de energia. Ele come 2.000 quilocalorias por dia para sobreviver, mas ele só consegue transformar em energia mecânica 500 quilocalorias. Ou seja, se você der uma pá e uma picareta para ele fazer um buraco, ele vai passar o dia inteiro fazendo aquilo, ele vai transformar com a pá e a picareta só 500 quilocalorias em energia mecânica para fazer o buraco. Então, a energia fóssil, mecânica? Não, então a biomassa é uma energia, né? A lenha, a alimentação, etc. Biomassa. Os animais que comem biomassa. Né? E aí, entre os animais estão os homens também. E os homens, é a mesma coisa, a energia da biomassa. Né? A energia da biomassa é a lenha e a comida, feijão. Depois você tem a energia solar. Né? Você tem a energia solar, a eólica, que é antiga, não é de hoje. O moinho a vento ele existe desde a antiguidade. O moinho de água também existe há muito tempo. Moinho, né? O moinho de água, o a vento. Né? A roda d'água é antiga, não é de hoje. Né? E o sol eles usavam para secar. Né? Etc. Então, nós viemos, o mundo nosso viveu a maior parte da existência dele sobre o predomínio das energias renováveis. Porque a biomassa é renovável, o solar é renovável, a energia da água é renovável. Né? A modernidade, a partir de 1850, a gente começa a usar as energias fósseis. Você está falando de modernidade de 1850 para cá. De 1850 para cá. Do fim do século XVIII, começo do século XIX, digamos assim. Mas os dados que a gente usa hoje, né, para medir, usa a partir de, por exemplo, a temperatura média que vai aumentar de 1,5 grau a 2 a partir de 1850. Só para dizer, então eu estava falando, quais são as fontes de energia? A biomassa, a lenha, a energia do sol, a energia do vento, a energia da água, carvão, petróleo e gás. Mas e a elétrica? A elétrica ela surge depois da Revolução Industrial. Tá, mas ela está no pacote também. Tá no pacote. Então você tem a energia hidroeletricidade, que é uma energia dita renovável. Para você fazer energia elétrica, você pode fazer com água, que é o moinho que você falou. Com queda d'água, na verdade. A queda d'água, Itaipu, etc., é hidroeletricidade. Nós temos aqui uma usina, né? Exato. Isso aí é hidroeletricidade.
que é eletricidade? Você faz girar um alternador, uma roda d'água, e você coloca um alternador ali, ele transforma, coloca ali uma turbina e ela gera eletricidade. Como é que você vai fazer girar esse negócio? Você pode botar um cara pedalando lá, igual numa bicicleta com luz, ou você pode usar o carvão. Você esquenta a água, ela forma vapor e o vapor você solta ele e esse vapor forte faz girar uma roda d'água com um alternador, uma turbina. Ou você usa gás para queimar, é a mesma coisa. Ou você usa energia nuclear, que é você aquece a água com energia nuclear, né? Então a hidroeletricidade ela pode ser feita com lenha, com queda d'água, com carvão, com gás, né? E petróleo. Só que o petróleo é mais usado para transporte. Então a hidroeletricidade... E em fábricas também. Né? Petróleo é usado também em fábricas. Né? Fábrica também. Mas é 15% que é usado mais em fábrica. Os 80%, 85% é essencialmente para transporte. Você acha que se a gente tivesse uma ferrovia hoje, mas coisa de eficácia, né? Para fazer transporte, você acha que... Mas um negócio bem feito, né? Não, a ferrovia depende... Brasil. Você acha que melhoraria essa... Não, a ferrovia tem a vantagem que ela transporta uma quantidade um volume de peso maior do que tantos caminhões. Exato. Depende de como é que essa energia que vai fazer a locomotiva funcionar, qual é. Se ela é elétrica, como é que é feita essa eletricidade? É com carvão? É com gás? É com hidroeletricidade? O problema é que no mundo, quase 70% da eletricidade mundial é feita com carvão e gás. Não é o caso do Brasil. Entendeu? As pessoas acham que a hidroeletricidade ilumina o mundo. Não é. É 5%. Diga uma coisa, o Brasil, onde é que está o Brasil aí? Que posição que está o Brasil? Está adiantado? Vamos dizer. O Brasil tem uma vantagem porque a gente tem um potencial hidrelétrico muito grande. Uhum. Né? Mas do total de energias que a gente consome no Brasil, a hidroeletricidade é 19%, 20%. Uhum. Por exemplo, todo o transporte aqui é petróleo. O teu carro, você sai daqui, vai ali na esquina e volta, vai comprar pão, é petróleo. O que chegou aqui, essa água aqui, chegou aqui na nossa mesa, é petróleo que trouxe. O que você quiser, esse microfone aqui, tudo que está aqui foi transportado. Então, o transporte tem um peso muito grande. O setor industrial, ele necessita, por exemplo, você para fazer cimento, você precisa o carvão ou gás. Você não faz cimento com eletricidade. Você pode até fazer, mas vai custar muito caro. Não é viável economicamente. Economicamente não é viável. Não só é inviável, né? Como é que você faz aço? Como é que você faz cobre? Você tem que usar carvão ou gás. Então você usa energias fósseis. Né? Então 85% do que é produzido no mundo é feito com energias fósseis. Então quando a gente fala nós temos que descarbonizar, é um negócio complicado. Como é que você vai descarbonizar do dia para a noite isso aqui? Não é um negócio simples. Aí é aquilo que você estava falando, né? É a imaginação da pessoa achar que a energia... hoje você tem a energia elétrica, o carro elétrico, isso não é um negócio que vai resolver. Não, vai resolver, porque é o que a gente... Porque eu, quando comecei, aí eu vou voltar ao começo da minha formação, os grandes temas que a gente tratava em 1978 era a questão do esgotamento dos recursos naturais, porque houve aquela crise do petróleo, não sei se você se lembra, de 1973. Teve uma crise enorme do petróleo
e das poluições. Era muito moleque, não tinha essas preocupações. E das poluições da água, do ar, esgotamento dos solos e um pouco. Você tinha problemas de cidades completamente poluídas, atmosfera, etc. A gente pouco falava, naquela época, de aquecimento global. Não, falava Quando eu comecei a estudar... Então, falava lá na tua faculdade, né? Porque popularmente ninguém nem sabia o que era isso. Ninguém sabia. Depois, a gente não pode esquecer que as emissões de gases de efeito estufa a partir dos anos 70, a gente está emitindo 4 vezes mais. Então, houve um crescimento brutal da produção, da produção e do consumo de bens e serviços muito grande durante esse período. Sobretudo com a inclusão da China a partir do final dos anos 90, começo dos anos 2000. É que se você voltar lá em 1970, ou até antes, o Brasil tinha uma população menor, a França tinha uma população menor, os Estados Unidos assim consequentemente. Então, só que as coisas foram mudando, né? A tecnologia veio chegando, a população foi crescendo de todos os países. Nessa época de 70 aí, nós éramos 100 milhões. Né? Exato. Não é isso? 1970. E hoje nós somos quantos? 217, parece. Isso em quantos anos? 40 anos? 40 anos. 40 anos. Tá certo? Então, aí você vê que tudo mudou, né? Veio a tecnologia, mas mudou tudo, né? E aí quando se fala em modificação climática, a história é irreversível, né? E fala em adaptação para essa modificação climática. Isso. Como é que se adaptar? Fala até em um financiamento para isso. O que é isso? Só você termina, eu vou entrar. Eu sei que você estava falando. Só para te dar um exemplo, no ano 2000, o Brasil tinha 30 milhões de veículos de 2 rodas a 4 rodas, veículos a motor térmico, usando gasolina. Hoje está com 98 milhões. Isso em 20 anos. Então você imagina a quantidade de CO2 e de veículos que entraram no Brasil. Então isso aí está aumentando. Eu não sei se... Agora que você estava perguntando da adaptação. Adaptação e até de atenuação. Então, uma das coisas que a maior parte dos ecologistas, inclusive os relatórios do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, soltou agora. Então, a grande questão que nós temos que resolver hoje é adaptar a mudança climática, aquele primeiro ponto, mudança climática, e atenuar os efeitos. Então, nós temos que, ao nível local... Quando você fala em atenuar, você está dizendo... diminuir as emissões de gases de efeito estufa. Porque, já que é reversível, pelo menos tentar equilibrar. É isso? É reversível. Né? Só para dizer, o CO2 que a gente emite hoje, quando você pega o teu carro aqui para comprar pão ali na esquina, você causa um dano global. Ou seja, o CO2 vai para a atmosfera e isso se dissipa na atmosfera. O CO2 é um óxido, então ele é muito estável, como todo óxido. No caso do CO2, ele só se dissolve quando ele entra através da fotossíntese, da criação de vegetais, ou em contato com o oceano. Então, se você emitir 1 quilo de CO2 para ir, que eu não sei quanto é que é, mas estou chutando um valor, 1 quilo para ir à tua padaria, daqui 100 anos, 60% desse 1 quilo ainda está no ar. É muito, né? Entendeu? E aí o que está acontecendo é o seguinte, é que a Terra tem a capacidade de absorver, através dos oceanos, apenas a metade do que a gente está emitindo, através dos oceanos e através da fotossíntese. O resto está acumulado na atmosfera, entendeu? E por isso que o clima de hoje, porque essa acumulação que está na atmosfera,
Ou seja, metade do que a gente emite de gás de efeito estufa fica lá no ar. Ô, Tomás. Então ela está aumentando. Então o que está acontecendo? Isso significa que o aquecimento global chegou e vai ficar. Entendeu? Ele vai ficar aí pelo menos 1000 anos. 1000 anos? Daqui 1000 anos ainda tem 30% do CO2 na nossa cabeça. Então é aí que a gente emitiu, acumulou até hoje. Tá, se a gente então parar hoje, se a gente parar todas as emissões de CO2, daqui 1000 anos a gente está com 30% do que está acumulado na atmosfera. Então é por isso que você fala em adaptação. Nós vamos ter que nos adaptarmos para viver. Exatamente. E para as pessoas, para quem está chegando também, né? E para quem nasce daqui para frente, para quem vai viver. Porque nós vamos viver. Evidentemente. Porque nós vamos viver mais quanto tempo? Eu acho que eu vivo mais uns 80. Para nós que estamos velhos, mas para o teu filho, para os teus netos, é um negócio sério. Então, o clima de hoje, esse clima que a gente está assistindo, esse aquecimento, ele foi determinado há 20 anos atrás. As emissões que a gente fez há 20 anos atrás. E o clima daqui 20 anos para o futuro é o que nós estamos emitindo hoje. E não há redução, esse que é o problema. Nós estamos falando isso há 40, 50, 40 anos, e as emissões, em vez de diminuir, elas estão aumentando. Cada vez então é por isso que você está falando em atenuar. O que é atenuar? Atenuar é absolutamente necessário diminuir as emissões de gases de efeito estufa. O mais rápido possível, né? O mais rápido possível, mas não é para hoje, não, é para frente, entendeu? Porque o estrago já está feito, vamos dizer assim. O estrago já está feito. Então, isso é atenuar. Então, por exemplo, por que dizem que comer menos carne ajuda a atenuar? Porque uma das razões, tem várias, porque o boi, sobretudo os ruminantes, os animais ruminantes, que é a vaca, a cabra, sei lá mais o quê, eles, quando comem biomassa vegetal, que seja alfafa, que seja soja, que seja capim de qualquer qualidade, ele emite um cafezinho. Cafezinho caldense aí para nós. Tem açúcar? Tem. Tá, ok. Ele emite metano. E o metano, eu esqueci de falar isso, porque o CO2 ele dura muito tempo. O metano é 25 a 27 vezes, aquece 25 a 27 vezes mais do que o CO2. Só que ele dura menos tempo. Tá. Então, se você tem um rebanho muito grande no mundo de animais, eles emitem metano pelo arroto, pelo pum. Entendeu? Tá. E outra coisa, esses animais, hoje, eles não são alimentados só com alfafa. Eles são alimentados, sobretudo, com grãos. Então, a produção de soja, de milho, de trigo, de mandioca, da agricultura, 70% da superfície agrícola no mundo agrícola, é para produzir comida para os animais. Não é para gente. Então, todo o sistema de pecuária, que seja de peixes, de porcos, eles causam um dano muito grande. Então a gente teria que diminuir o nosso consumo de carne. Não estou dizendo para virar vegano, não. A gente teria que comer mais gado menos estabulado, mais gado que come mais capim, do que você usar todo um aparato de agricultura, máquinas, equipamentos, adubo que emite gases de efeito estufa, para fazer grãos para alimentar animais, com rendimento muito pouco, muito fraco. Então nós temos... Isso é atenuar. Tá. Atenuar os gases de efeito estufa. Diminuir os gases de efeito estufa,
andando mais a pé, andando de bicicleta, isso individualmente. Então eu estou colaborando, porque eu ando muito a pé. Os processos industriais têm que encontrar soluções que emitam menos CO2, entendeu? Por exemplo, o cimento é 6% dos gases de efeito estufa do planeta. Né? A nossa sociedade é fundada no quê? No cimento, no ferro, né? Cimento e ferro que faz a modernidade. E nos adubos nitrogenados que são extraídos do petróleo. Esses 3 fatores são fundamentais para manter essa sociedade. Então, nós temos que diminuir o uso de cimento, não sei. Então, alguma coisa para substituir o cimento. Então, aquele processo de crescimento que nós conhecemos até hoje, que a gente imaginava que era um crescimento infinito, ele está se esgotando. Está se esgotando, porque os recursos naturais são cada vez mais complicados para extraí-los, eles vão se esgotando. Esse processo faz aumentar os gases de efeito estufa e o aquecimento. Então, nós vamos ter que encontrar uma outra maneira de produzir e de consumir. Então, as empresas têm que começar a se pesquisar. Você pode falar mais perto do microfone. Atenuação. Atenuação. A outra coisa é adaptar. Quer dizer, a temperatura das cidades do mundo vai aumentar. Ela é diferente. Ela não aumenta igual para todo mundo. A superfície oceânica aquece menos do que a superfície terrestre. As superfícies mais polares aquecem mais do que as temperadas, as tropicais. Então, as regiões de montanha, etc., depende. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Você pega Poços de Caldas, por exemplo, é uma cidade, hoje esquentou muito aqui, né? Mas, por exemplo, eu pego aqui uma cidade que eu conheço bem, que já estive lá várias vezes, Bauru, por exemplo. E a diferença de temperatura de Bauru para cá, para Poços, é muito grande. Qual o motivo disso? Isso não tem nada a ver com... tá. A primeira razão normal é a altitude. Eu não sei qual é a altitude de Bauru, mas nós estamos aqui a 1.300 metros, por aí, né? Então, é isso que faz o clima nosso ameno. Aliás, a minha hipótese é que Poços vai aumentar o número de habitantes com o aquecimento global. Por quê? Apesar daqui aumentar a temperatura, no longo prazo, ela vai ser sempre inferior do que... Ela vai ser mais amena que Bauru vai aumentar Bauru, também. Também. Né? Exemplificando Bauru, né? Porque tem outros cidades quentes também. Eu não conheço Bauru. Então, lá é muito quente. Não, mas Campinas é quente, é mais baixo. É muito quente, mas essa parte central é muito quente. Essa mudança climática que a gente tem de chuva e tudo mais tem uma relação grande. Tá. O que caracteriza a mudança climática não são os eventos extremos. Eventos extremos, chuva forte, inundações, ciclones, ventanias, granizo, isso sempre houve. Não é? O que caracteriza é o seguinte, a frequência. Então, a frequência aumentou. Eu não tenho os dados de cabeça, mas eu sei que, por exemplo, os ciclones no Caribe, nos Estados Unidos, parece que eram 5 por ano, agora estão em 12, 13. Né? Então, a frequência. Então, a quantidade de inundações, grandes inundações, vamos supor que era uma por século, agora está acontecendo uma a cada 10 anos. Eu estou chutando valores porque eu não tenho... não tem... Porque isso aqui varia, né? De região para região. Tomás, me diga uma coisa. Deixa eu só terminar, que são 4 razões. Então, a frequência, em seguida, a intensidade, quer dizer, chove mais, o vento é mais forte, entendeu? A intensidade é maior. A terceira, a duração. Então, os eventos duram mais. E outra coisa que tem menos que ver, há uma certa mudança da estacionalidade. Então, vamos supor, não sei, vou chutar que o café, ou tal planta, florescia em maio, agora está florescendo em abril. Então, isso é o que caracteriza a mudança climática.
Então, os eventos extremos eles estão se acentuando, quer dizer, em frequência, intensidade, duração e mudança. Então, essas inundações que a gente viu aqui, elas vão se repetir cada vez mais forte, cada vez com mais tempo. Aí nós vamos voltar lá na adaptação, não é? Isso é adaptar. Então, para receber esses eventos, né? Exatamente. Aí, Ô Tomás, me fala uma coisa. então, uma cidade como Poços, ela tem que Não tem tu, vai tu mesmo, né? a cidade como Gostei. Poços. Não, tranquilo, tá bom. Não, estamos em casa. Uma cidade igual Poços, por exemplo, isso é um problema que nós temos que pensar daqui para frente, porque o dia que cair uma chuva muito forte que atinja a bacia do Ribeirão de Caldas e a bacia do Ribeirão da Serra ao mesmo tempo, pegar o córrego do vai e volta aqui, vai ser Você estava aqui quando aconteceu aquela inundação? Eu vi Você estava fora do país, não? Ou estava aí fora? Não sei onde é que eu estava, mas eu vi imagens, me mandaram imagem. E Poços tem rio por debaixo da cidade toda. Toda. Então, aí eu não sei, isso aí é coisa para engenheiro. Eu sei que precisa fazer adaptação. O que é adaptar? Vai ter que, talvez, fazer outra barragem, ou aumentar a barragem, fazer outro tipo de gestão de água, ou aumentar a largura do rio. Eu vi uma ponte que arrebentou aqui agora, ela era pequena demais. Ela não, sei lá. Não comporta, né? Então, isso é adaptar. Então, nós temos que pensar como resolver em toda essa... Inclusive a forma de construção de condomínios. Condomínios, os condomínios vão ter que ter cisterna para receber água no dia de chuva e ficar estocado ali, não sei. Tomás, já que nós estamos falando de mudança, de adaptação, nessa época que você saiu do Brasil, nessa época que você foi lá para o Chile, para a França e tal, 68, então era assim, eu me lembro que eu cheguei aqui em Poços de Caldas, o frio era uma coisa que é um negócio que não tinha base. Era muito frio, você deve lembrar disso. Calor era calor. Então você sabia que tinha frio aqui, depois você tinha calor aqui, né? Ou seja, né? Depois você tinha aqui o outono, voltava o frio e ia fazendo tudo na data certinha. Nós estamos tendo chuva hoje, Tomás, só para exemplificar, nós estamos tendo chuva praticamente de novembro para cá. Eu estou certo? Tá certo. Por quê? Porque o aquecimento global, um dos fatores que os gases de efeito estufa é o vapor d'água. Eu não falei do vapor d'água porque a água no planeta, a quantidade ela não altera, praticamente a mesma, a não ser que caia um cometa aí cheio de água. Então, a água está sempre sob o estado líquido, sólido ou gasoso. Sim. E a água, o vapor de água, ele ajuda a aquecer a atmosfera. Então, quando aumenta a temperatura, há uma evaporação maior da água. Então, aumenta a quantidade de água na atmosfera. Entendeu? Então, isso faz chover mais. Você vê, por exemplo, hoje vai chover mais. Quer dizer que a quantidade de água sob a forma de vapor está maior. Aquelas geleiras lá estão derretendo. Já estão derretendo. Uma parte delas vai ficar sob a forma gasosa. E tem um papo também de que algumas cidades vão ser engolidas pelo mar. Isso faz parte, também está dentro desse... Sim, exatamente. Aquilo que eu estava dizendo. Um país como o Bangladesh, que tem... ele consome de energia, se você pega a quantidade de todas as energias no planeta e divide por habitante, é 0,25 toneladas, se você converte todas as energias em petróleo. Eles consomem 0,25% de toneladas equivalente de petróleo por habitante ano. 0,25. Um americano é 7 toneladas equivalente de petróleo. Muita diferença. Entendeu? Então, o que vai acontecer? Aí você volta lá na responsabilidade, né? Exato, é a responsabilidade. E, além do que, o Bangladesh é um país plano na beira do mar. Entendeu? É um plano, é uma planície na beira do mar. Então, aquilo ali eles vão... Vai ser engolido.
Uma parte vai ser seguramente. Mas aqui no Brasil pode. Não, pode aqui no Brasil alguma... vai acontecer em algumas regiões, eu não sei quais, mas, por exemplo, quando eu trabalhei na Amazônia, uma das regiões que vai ser afetada é todo aquele delta da Ilha do Marajó, entendeu? Aquilo ali provavelmente vai sofrer. Aliás, o arquipélago chamado do Bailique, que são 6 ilhazinhas que estão do lado da Ilha do Marajó e que pertencem ao governo do Amapá, que eu visitei quando eu fui secretário de governo lá, estão sendo comidas já, porque por problema sei lá, não sei se está ligado diretamente a um fenômeno local ou regional, ou se é relativo já a mudança climática, mas já está acontecendo. Aquela região, provavelmente. Estão prevendo aí 1 metro, 80 centímetros, se continuar nessa toada, daqui 50 anos. E 1 metro é bastante. Dependendo da região, dependendo do lugar. É um absurdo, né? Dependendo da região. E outra coisa, Florianópolis, Santa Catarina, o Balneário Camboriú, os caras fizeram aquela barbaridade daquela cidade cheia de espigões na beira do mar, não fizeram nenhuma previsão de uma orla distante nem nada. Agora você sabe que hoje Balneário Camboriú é o metro quadrado mais caro. Eles aumentaram o espaço da areia lá, né? Mas você já viu o que aconteceu lá, né? Comeu uma parte da areia já lá, né? Aquilo ali não tem jeito. Depois, numa parte, não toda ela, mas teve uma chuva violenta com um mar bravo agora. Cada vez que tem uma ressaca forte, etc., a água entra nos prédios lá na É isso que eu estou te falando. Então, já tá. É o que eu estava te comentando. O mar vai engolir cidades, é isso que eu li uma vez. Balneário Camboriú, para mim, é um exemplo típico da expansão imobiliária sem nenhum cuidado, absolutamente nada. Fizeram as ruas estreitas. Como é que chama lá a cidade dos Emirados Árabes? Dubai. Dubai. Eles falam que é a nova Dubai, a Dubai brasileira, o metro quadrado mais caro do Brasil. Aquilo ali O prédio mais alto do mundo, lá em Camboriú agora. O prédio mais alto do mundo residencial. Exato. Na hora que... O problema de energia, eu falei pouco do problema de energia. Deixa eu terminar o problema. Termina lá. A adaptação... Eu fico te cortando, né? Não, é normal, você não conhece muito. Adaptação, nós temos que fazer uma série de obras, de infraestrutura, etc., para prevenir os problemas maiores. Eu não conheço, mas eu sei lá, tem a barragem a primeira barragem que foi feita na América Latina para contenção de enchentes é a Saturnino de Brito, nossa. Eu não sei se há gestão da água, se eles soltam a água na hora que não tem. Eles costumam, pelo menos soltava A água. Porque a Saturnino de Brito ela foi feita para essa contenção, né? Para contenção de enchentes, ela só feita por isso. Quer dizer, foi planejamento. Do outro lado. Então eu não sei quais soluções seriam nessa. Talvez seja aumentar a Saturnino de Brito, não sei, aumentar a vazão dos rios, evitar essas pontes que estrangulam, não sei. Isso aí é um problema de engenheiro. Mas tem várias soluções. Isso é para adaptar. Outra coisa é atenuar. Atenuar, uma das soluções é arborizar cidades. Isso é fundamental. Mas Poços é uma cidade arborizada, né? Não é? Centro. Você vai nas chamadas casas populares, como é que chama? A Zona Sul. A Zona Sul não tem arborização nenhuma, tem ruas largas, não tem nada aqui. Ou seja, tem que arborizar mesmo. Não é para captar CO2, não, é para atenuar a temperatura da cidade. É que a gente está aqui no centro, a gente esquece, a gente vê a Serra de São Domingos aqui, você vê o jardim ali. Tem que arborizar para todo canto. Para todo canto, onde for possível, no campo, na cidade, mas na cidade, sobretudo, para atenuar a temperatura. Porque com a arborização você consegue reduzir 2 graus, 3 graus, dependendo da situação. E outra coisa, nós vamos ter menos veículos. As pessoas acham que nós vamos continuar no mundo com 1,5 bilhão de veículos de 4 rodas.
caminhões, carros, etc. Não vai. Isso aí vai entrar em colapso, porque um veículo elétrico, ele pesa mais do que um veículo térmico, e ele usa só de cobre, ele usa 4 a 5 vezes mais. Então, isso quer dizer, então, que ele não vai atenuar e nem minimizar nada, né? Então essas ruas largas, nós vamos ter que estreitar elas, porque vai ter menos carro, e arborizar. Sei lá, isso eu estou chutando, entendeu? É uma coisa que eu fico pensando. Tá. Porque as pessoas acreditam que nós vamos viver num mundo que é a prolongação desse mundo que nós estamos vivendo hoje. Então nós estamos com um problema de uma guerra, inclusive uma das razões é o problema energético. O problema energético é gravíssimo, tanto do ponto de vista das emissões de gases de efeito estufa, né, quanto do problema da escassez. O pico do petróleo convencional já passou em 2007. O que a gente está tendo agora é um petróleo não convencional, um petróleo de xisto, etc., que também não há como aumentar. Nós consumimos hoje 100 milhões de barris de petróleo por dia. 100 milhões? 100 milhões de barris de petróleo por dia. 80%, mais ou menos, 85%, é para transporte. Um barril tem 45, a medida. Por que é um barril? Porque quando o coronel Drake começou a explorar petróleo nos Estados Unidos, em Titusville, começou a vender petróleo para lamparina, ele pegava barril de arenque e enchia daquele peixe arenque, ele enchia de petróleo e mandava para Nova York, entendeu? Então a medida passou a ser o barril. Hoje ela é usada, mas não se transporta mais petróleo por barril, mas a medida... Um barril tem 40, 50 centímetros de diâmetro por 80 de altura, mais ou menos isso. 100 milhões de barris, se você coloca ele em volta da linha do Equador, ele dá 2 vezes a volta à linha do Equador. Nós gastamos isso por dia. E isso vai para o espaço, 80% disso. Puxa um pouquinho só também. 80% desse petróleo é usado como combustível e vai para o espaço no dia seguinte formar CO2. Aí no outro dia tem mais 100 milhões para ir. Exatamente. Então, hoje a produção mundial está na faixa de 100 milhões de barris. A tendência agora é igual um pé de laranja. Você primeiro cata as laranjas mais fácil, depois você precisa botar uma escada, depois você tem que subir na árvore, depois você tem que usar um drone. Entendeu? Tem que pegar o resto. Então, a mesma coisa com relação aos metais. Por quê? Porque o carro elétrico, hoje, a eletricidade no mundo, 70%, 67% é feita com petróleo e gás. Agora estão querendo fazer com solar e eólica, eletricidade. Né? Bom, isso aí demanda superfície gigantesca, uma superfície gigantesca que você tem que fazer de painéis solares, de quilômetros e quilômetros. E outra coisa, ela é intermitente. Então, quando não tem sol, como é que você faz? Você tem que botar uma turbina a gás para compensar. Ou nuclear, entendeu? Ou a carvão, não tem solução. E outra coisa, esse é um problema energético. E o outro problema é de metais. Então, para você pensar um sistema de transporte hoje, elétrico, tem que ser com veículos pequenos, com pequenas baterias. E o que a gente vê na propaganda aí é Mas aí você está falando de transporte urbano, né? Transporte urbano. O transporte de carga vai ter que ser feito por caminhão ainda durante muito tempo. Porque uma cidade como São Paulo, Imagina. Ela é abastecida por um fluxo de caminhões de carga constante, diário e tenso. Entendeu? O pessoal pensa que é carro. Não. Se a cidade ficar 10 dias sem esse fluxo, 15 dias, vai ter gente comendo... Nada, entendeu? Entende o que é? Então, a manutenção das cidades grandes vai ser um grande problema, porque
Foi graças às energias fósseis que as cidades puderam se ampliar. Que energia fóssil está isso aqui? A energia fóssil é tudo isso aqui, ou seja, 85, dá para mostrar ali? é isso que precisa substituir. E esse preto? A verde são as energias renováveis, sobretudo a hídrica e a lenha, e um pouco da solar e eólica, e a cor de rosa é o nuclear. O nuclear só faz eletricidade, ele não faz outra coisa, né? E outra coisa, é uma energia caríssima, e ela é 5% de toda a energia no mundo. A hidroeletricidade é 5% de toda a energia. Tomás, assim, então, se a gente começar a parar e pensar, botar a cabeça no travesseiro e começar a pensar, claro, a nossa situação... Por isso que eu acho que hoje a gente tem que dar uma informação muito maior e as pessoas não têm a obrigação de saber, também não, entendeu? É o que eu disse quando eu comecei, a gente não tinha dados, elementos mais de base quantitativos, nem qualitativos, não é? Hoje a gente já tem dados quantitativos e qualitativos muito maiores, então a gente está sabendo mais o que está acontecendo. Quando eu comecei não se falava em passando, aquecimento global, emissões de CO2, né? Mas isso daí era uma coisa vaga que você ouvia no teu meio ali, né? Não era uma coisa tão popularizada como é hoje, né? Porque hoje, o cara, por mais leigo, como eu sou, por mais leigo que ele seja, ele já ouviu falar em biotecnologia, ele já ouviu falar em mudança climática e aquecimento global, não é? É uma das componentes da biotecnologia, entendeu? A energia solar, a tecnologia solar, eólica, é outra componente, mas não vai ser a solução milagre para tudo. Sim. Então nós vamos ter que ter uma gama bastante grande de alternativas e que vai depender de região, entendeu? Isso não se faz em 10, 15, 20 anos, né? Isso não acontece em 10, 15, 20 anos. Não acontece, por isso que eu estou dizendo. E outra coisa, o futuro não é o prolongamento do presente, não, porque o mundo é finito. As pessoas estão imaginando que o mundo é infinito. Isso aqui. E quando eu me dei conta que o mundo tem 13 mil quilômetros de diâmetro, eu não sei se você sabe o que é isso. É ir daqui um pouquinho mais de São Paulo para Paris. É o diâmetro da Terra. O diâmetro é 13 mil quilômetros. Quando você fala que o mundo é finito, né? Ou seja, trocando de miúdo, o mundo ele tem um fim? Isso vai acontecer? Não. O que eu digo é assim, os recursos que a gente tem... Eles são finitos, eles acabam. É isso. Eu não falei de uma coisa importante, que que eu deveria ter começado, é o seguinte, as atividades humanas de produção e de consumo, elas dependem de energia. Você está falando de alimentos, você está falando de vestuário, você está falando de maquinário. Para você fazer esse copo aqui, você precisa de energia. Para trazer esse copo para fazer esse papel aqui, você precisa de energia, entendeu? Então, a atividade humana, então o modo de produção, a maneira como a gente fabrica as coisas e a maneira como a gente consome, porque quando você pega um computador, você precisa de energia para pegar o minério, etc., fazer um computador, depois você precisa de energia para fazer ele funcionar. Exatamente. Né? Então, tudo isso, a energia está presente 24 horas na vida da gente, a gente esquece. Quando você pega um elevador, você aperta o botão. Quando você liga o teu celular, dentro de um celular tem 40 metais a 50 metais, raros, não raros, em pequenas quantidades. E aí você falou também da energia de força, né? A energia de força do homem. O homem também Você está subindo uma escada, você está consumindo energia. Exato. Se a gente suprimisse as energias fósseis hoje no mundo e todas as outras energias e fosse substituir pela força muscular humana em capacidade total de energia, você teria que ter uma população multiplicada por 8 bilhões de pessoas,
Isso seria a força muscular mas também aí equivalente à quantidade de energia que a gente usa hoje. Mas aí a situação nossa também seria diferente. Né? O mundo seria mais saudável. Nós não teríamos isso tudo que acontece hoje. Né? Então, as atividades humanas de produção e de consumo, elas afetam o sistema Terra. Elas têm um impacto na Terra. Que a gente chama sistema Terra ou ecosfera. O que é a ecosfera? A ecosfera é a atmosfera, o ar, é a hidrosfera, a água sob a forma líquida, gasosa e sólida. Ela impacta a litosfera. O que é a litosfera? É a terra, as rochas, etc. A terra. E a biosfera, onde tem vida. Então, o nosso modo de produção, ele está causando dano nesses 4 componentes da ecosfera e da Terra. E o mais grave é a biosfera, porque a biosfera é onde tem vida. Toda a vida vegetal e animal está na biosfera. E esse vegetal e o animal, nós estamos no meio, nós estamos juntos com o homem. Então, o que é? Tudo que tem vida. E esse é o grande privilégio nosso, da nossa Terra, porque até agora a gente só descobriu vida aqui. No sistema solar ainda não descobriu, talvez exista em outros lugares. E a vida, por incrível que pareça, se você considera a Terra uma laranja, a biosfera só prospera, não é na casca da laranja, não, é no verniz. Ela só existe naquela película extremamente fina, onde tem vida. Uma coisa bem externa. Ela não existe em muita altitude nem em muita profundidade. Então, nós estamos destruindo a biosfera, onde tem vida, entendeu? Nós estamos destruindo a litosfera, com as minerações, etc., né? A atmosfera com mudança climática e qual foi? A atmosfera, a biosfera, a hidrosfera, nós estamos descongelando tudo por aí, o nível do mar está acidificando o nível do mar por causa da mudança. Geleira descendo para todo lado. Geleira descendo, acidificando o mar por causa das emissões de gases de efeito estufa. Entende? Então, esse nosso modo de produção, que hoje o grande problema, nós temos inteligência para inventar outra coisa. Então nós vamos ter que viver num mundo de sobriedade, entendeu? Essa ideia de que nós vamos poder fazer como eu ir para Paris, quando me dá na telha, entendeu? Cada vez que eu vou para Paris, se tivesse uma cota de emissões de gases de efeito estufa, porque o avião é um emissor de gases de efeito estufa. Se cada um que fosse viajar tivesse uma cota. Tivesse uma cota, cada vez que eu vou para lá, estoura a minha cota, entendeu? Se quiser, de repente você pode ir, mas não pode voltar, né? Sua cota estourou. Quer dizer, esse negócio nós vamos ter que viver de outra maneira, vamos ter que, sei lá como é que vai ser, temos que inventar. A adaptação, né? É a tal da adaptação. Muito bem, a gente podia ficar conversando aqui até amanhã. Pode, né? pode. Mas a gente tem um tempo. A conversa saiu meio para lá, para cá, mas é assim mesmo. Né? Mas é assim, porque se você estivesse conversando com um técnico, né? Mas você está conversando com um leigo. Então eu estou tentando pegar a coisa ali. Acredito que quem está assistindo ou até ouvindo está tentando entender também isso daí. Eu espero que eu tenha falado mais ou menos de uma maneira mais simples, etc., né? Porque tem muita coisa para falar. Tem muito. É isso que eu estou te falando. Se a gente fosse ficar falando, nós vamos ficar falando até amanhã. O que eu digo é o seguinte: nós temos que viver procurar agora viver de uma maneira sóbria e sobriedade compartilhada. Porque tem o seguinte: essa destruição ela não é feita igualmente por toda a humanidade. Quanto mais energia você usa, mais você altera o meio natural. Ou seja, a energia é uma grandeza física que tem a propriedade de alterar o estado de um sistema. Para simplificar, se você imprime mais energia ou menos energia, você aumenta a temperatura de um recinto ou baixa a temperatura do recinto.
Se você usa mais energia ou menos, você altera a velocidade de um veículo. Você altera a forma, você bate dois veículos um contra o outro, 1 a 50, você altera a forma dele. Se você usa um motor, a explosão, a gasolina... Que é o que é feito hoje. Que o motor a combustão, você está decompondo o petróleo em CO2, você decompõe a matéria. Se decompõe a matéria, usando energia nuclear, se decompõe a matéria. Então, a energia altera o estado de um sistema, ela modifica. Quanto mais, no sistema econômico, quanto mais energia você emprega no sistema econômico para produzir, mais se altera o meio natural. Entendeu? Então, quanto mais se injeta, então, isso é um problema. Então, esse processo de crescimento que nós tivemos, o mundo conheceu, sobretudo a partir dos anos 70 e acentuado a partir dos anos 80, 90, onde a gente está emitindo 4 vezes mais do que emitia em 1970. Então, isso aí está fazendo uma alteração da ecosfera, desses 4 componentes, que está inviabilizando a habitabilidade no planeta. Então, cada vez mais vai ficar cada vez mais inabitável. E esse consumo não é extensivo aos 8 bilhões de habitantes, não. É apenas 30% que desfruta de diferentes maneiras dessa modernidade. A maior parte da população do planeta não está nesse processo. Mas sofre a consequência. Vai sofrer a consequência. Metade, 38% da população do planeta vive em sistemas agrícolas muito modestos, de autarquia, de autossuficiência, com poucas trocas com o exterior. E tem poucos produtos industrializados. Agora, você está falando do pequeno produtor? É o pequeno produtor no mundo. São 38%, eles são quase 3 bilhões e 800 no mundo. Como é que a gente vai integrar essa população nesse modo de vida? Não tem como, porque já 30% está causando esse estrago, você imagina como é que a gente vai... O caminho é muito longo, né? O caminho é muito longo e árduo. Tomás, eu quero agradecer aqui a tua vinda aqui, né? E acho que foi bem proveitoso, foi bem legal a gente pegar um pouquinho daqui e tentar entender um pouquinho dali, né? Quero agradecer a tua vinda aqui, muito obrigado, um grande abraço para você, né? E a gente vai se encontrando por aí. Tá ok. Só vamos encontrar aqui no Brasil, aqui em Poça. Pelo negócio eu não vou, na França muito menos, né? No Chile, né? É Chile, né? Que você passou por lá? Passei no Chile. Então é isso. Grande produtor de cobre. Muito bem, Tomás, grande abraço, muito obrigado, viu? Só posso dizer uma coisa? Diga, pode finalizar da forma que você quiser. A mina de Altenite, do município de cobre, ela não é igual Chuquicamata, que Chuquicamata é mina a céu aberto, essa é com galerias. Ela é uma mina que tem 3.600 quilômetros de galeria. Ou seja, é uma galeria que vai quase do Oiapoque ao Chuí. Você já imaginou? Você imagina o que é? Isso porque a produção era pequena, o consumo era pequeno de cobre, era centímetro do mundo. E tudo feito pelo homem, né? Feito pelo homem. E aí vem a responsabilidade de tudo isso daí. Nós né? somos capazes de coisas extraordinárias e coisas menos extraordinárias. Legal. Tá aí, gente, nós estamos fechando aqui mais esse episódio. Está aqui o Tomás Tony Tarquínio, né, seu cidadão pós-caldense que ficou exilado no Chile no início. A gente comentou, passou pelo Chile, passou pela França, onde trabalhou, fez doutorado, fez mestrado primeiro, fez doutorado. Né? Se eu for ficar falando do currículo dele aqui, eu vou ficar o resto da noite aqui. Ele é um especializado em meio ambiente, que veio bater um papo com a gente aqui. Né? Obrigado, Lucão, Tomás, um grande abraço. Né? O Pão de Queijo Xodó de Minas com a gente por aqui, o Café Caldense, a Evoline Kombucha, o chá do bem-estar, o chá da vez, né? E a Maresine Financeiro, nosso socorro financeiro na hora que nós precisamos
da grana, né? Você pode conhecer mais a Marezine acessando marezinefinanceira.com.br. Tem uma loja da Marezine na Minas Gerais 664, se você precisa aí de um financiamento, um refinanciamento de veículo, né? Um consignado, um empréstimo, um saldo no seu cartão de crédito, tá aí a Marezine, tá ok? Forte abraço, a gente se fala na próxima quinta-feira com mais um episódio, viu? Um abraço, fica em paz, vai na fé e até lá.